trânsito, que já costuma ser complicado em horários de pico, deu um verdadeiro nó nessa quarta-feira por causa da Marcha das Margaridas. Muitos moradores de Brasília foram apanhados de surpresa. Teve gente que ficou quase 1h30 para atravessar o trecho do eixo monumental até o setor bancário sul. Em dias normais, esse mesmo percurso é feito em menos de 20 minutos. As imagens feitas a bordo do helicóptero da Band News FM mostram a quantidade das trabalhadoras rurais que participaram da Marcha das Margaridas. A rota da caminhada foi do pavilhão do Parque da Cidade e o Congresso Nacional. Elas lutam em protesto por mais políticas públicas voltadas ao campo. Por conta do movimento, o trânsito na área central de Brasília precisou ser alterado. Esse vídeo, feito pelo editor de imagens da TV Band, mostra o bloqueio total do eixo monumental na altura do Tribunal de Justiça. Ele mora no sudoeste e deixou o carro no meio do caminho para continuar o trajeto. Foi quase 1h30 a mais do que os dias normais. Outros pontos de acesso ao plano piloto foram parcialmente interditados. Para garantir a segurança de quem protesta, foi montado um esquema especial pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito da PM. Além disso, desde ontem, por determinação do governo federal, a Força Nacional acompanha as manifestações que começaram com outros movimentos. Na terça-feira, houve mobilização de estudantes, professores e servidores públicos que pediam a suspensão nos cortes da educação. Bom, e sobre isso aí, sobre esse nó no trânsito também, a gente fala agora com o nosso comentarista Cláudio Humberto. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. É aquela velha história que a gente fala há anos aqui em Brasília, né? Como conciliar o legítimo interesse de manifestação de quem quer se manifestar com o direito de ir e vir do cidadão, que também tem todo o direito de ir trabalhar, ir para a escola, fazer o que ele quiser. Voltar para casa, né? Na verdade, são dois direitos constitucionais. É preciso que seja garantido o direito de manifestação, que é democrático, legítimo, constitucional, assim como o direito de ir e vir. O problema não é a manifestação nem os manifestantes ou as mortadelas que nós podemos ver hoje em Brasília. O problema é a Polícia Militar. A Polícia Militar tem uma regra muito pouco inteligente, adotada há anos, e entra governo, entra comandante, sai comandante, continua a mesma regra absolutamente burra de obrigar os manifestantes a se concentrarem no estacionamento do estádio Mané Garrincha, em vez de permitir que eles já se concentrem no local de destino, que é a enorme, gigantesca esplanada dos ministérios. Com isso, os manifestantes são obrigados, então, primeiro a atravessar a rua, atravessar o eixo monumental e para todo o trânsito que no sentido Palácio do Buriti. Atravessa também o canteiro central do eixo monumental até alcançar o outro lado da pista, que vai no sentido Esplanada dos Ministérios. Aí para quem vem descendo o eixo monumental, para tudo, bloqueia tudo. E essas pessoas vagarosamente são submetidas, os manifestantes, a uma caminhada extenuante, desnecessária, de muitos quilômetros, uma coisa demorada, leva a manhã inteira, como no caso de hoje, que eram muitos manifestantes. Tudo isso para que a Polícia Militar promova, faça, organize essa verdadeira produção hollywoodiana, valorizando ainda mais a produção, a manifestação e prejudicando as pessoas. Alguns detalhes precisam ser observados. Primeiro, o bloqueio de trânsito atingiu, inclusive, a EPTG, a EPGU, enfim, parou a cidade inteira, tudo isso graças à Polícia Militar, que só abriu algumas faixas para a circulação de veículos depois de uma ordem pessoal, indignada, do governador Ibanez Rocha. Quando ele viu que estava tudo parado, a cidade completamente parada, ele deu ordens para que abrisse o trânsito. Aí não se sabe se como uma reação a essa ordem do governador ou porque afrouxaram mesmo a vigilância. O fato é que quando a manifestação se caminhava para o seu final, eles permitiram, a polícia permitiu, que nos dois lados da esplanada dos ministérios se formassem filas de 2 e 3 ônibus parados, exatamente para atrapalhar mais ainda a vida dos brasilienses. Um absurdo. O secretário de imprensa do Palácio do Planalto, Paulo Fona, foi demitido nesta terça-feira. Ele ficou só uma semana no cargo. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, explicou que o presidente Jair Bolsonaro ficou sabendo que Fona trabalhou com Joaquim Roriz, ex-governador do Distrito Federal, e prestou serviços também ao MDB e ao PSB, quando foi porta-voz do Rodrigo Hollenberg. E aí mandou exonerar o assessor.
Desde a posse, há pouco mais de 7 meses, o governo já teve 4 secretários de imprensa. Cláudio Humberto, mas quando o governo convida alguém para um cargo desse, não tem lá todo o setor de inteligência para esquadrinhar a vida do pessoal? Só descobriram agora que o Paulo Fona passou por esse monte de lugar antes? Não, a razão da demissão não foi essa e nem é culpa do Paulo Fona. É uma questão interna. Ontem, durante a reunião ministerial do Conselho Político do Governo, Conselho de Governo, né, com ministros, os ministros todos foram unânimes em dizer ao presidente que o grande problema do governo é comunicação. Mas, na verdade, o grande problema é a comunicação do presidente da República, ele próprio que é inassessorável do ponto de vista da comunicação. Mas ninguém teve coragem de dizer isso, mas disse que o problema do governo dele era a comunicação. E aí foi quando todos começaram a dizer que a área de comunicação não estava funcionando, e a área de comunicação que não estava funcionando é aquela sob a chefia de Fábio Weingarten, que é o secretário de comunicação, e que foi quem convidou e nomeou o Paulo Fona. Acabou o Paulo Fona sobrando para ele e sendo demitido apenas 7 dias depois da posse. Mas todos estavam careca de saber, inclusive o presidente, é por isso que a informação é falsa, como é que eu diria, do currículo profissional do Paulo Fona, que, aliás, é um currículo admirável. Reforma da Previdência dos Militares. A Câmara instala a comissão para analisar as regras de aposentadoria das Forças Armadas. Quem acompanha tudo lá é a repórter Isabel Mega, da Rádio Band News FM. A Câmara dos Deputados instalou a comissão especial que vai analisar a reforma da Previdência para os militares. Esse texto estava aqui no Congresso Nacional há 5 meses, mas a opção foi não misturar as coisas. Fazer primeiro a tramitação da PEC da reforma da Previdência para o restante dos brasileiros, deixar esse assunto seguir para o Senado Federal e aí, agora sim, portanto, já que isso já ocorreu, tocar a reforma dos militares. Entre os pontos centrais desse texto, que reestrutura também as carreiras militares, está a questão do aumento da contribuição que esses militares vão ter que dar, de 7,5% do salário bruto para 10,5%. Depois de passar aqui pela comissão especial, que tem 34 membros, esse texto também precisa passar pelo plenário para depois seguir para o Senado Federal. E lá no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça já iniciou os trabalhos em relação à tramitação da reforma da Previdência. Já há um calendário aprovado pelos líderes do Senado. Os senadores acreditam que seja possível encerrar a tramitação da reforma da Previdência por lá em outubro. A seguir, só falta a sanção do governador para que seja criada mais uma região administrativa no Distrito Federal, a do Sol Nascente e Pôr do Sol. Band Cidade volta já. Um jovem de 22 anos morreu com suspeita de meningite na noite de ontem. René Campos de Queiroz tentou dar entrada no hospital de Taguatinga, mas não esperou atendimento por causa da demora. Então, ele foi para a UPA de Ceilândia, onde, segundo a família, recebeu classificação laranja, mas só foi atendido 2 horas depois. Os parentes atribuem a morte de René à falta de atendimento rápido, mas o caso ainda precisa ser investigado. A Secretaria de Saúde garante que a classificação dele na UPA era vermelha, ou seja, situação grave. O problema, diz a nota, é que o quadro do René evoluiu muito rapidamente para gravíssimo. A equipe médica tentou reanimá-lo por 40 minutos. A causa da morte, se foi mesmo meningite ou não, também vai ser investigada. E outra doença começa a assustar o Distrito Federal, o sarampo. 3 casos suspeitos estão sendo investigados pela Secretaria de Saúde. Outros 2 registros foram descartados ontem. Todas as ocorrências são de moradores daqui que, em algum momento, viajaram ou fizeram contato com pessoas no estado de São Paulo, que enfrentam o surto da doença. O ressurgimento do sarampo em São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Bahia fez a vigilância à doença aumentar aqui no Distrito Federal. Os sintomas do sarampo são febre e manchas avermelhadas pelo corpo, acompanhadas de tosse, coriza e às vezes até conjuntivite. O Pôr do Sol e o Sol Nascente passam a ter gestão própria. A criação da 32ª região administrativa foi aprovada ontem na Câmara Legislativa. Agora, o projeto segue para a sanção do governador Ibanez Rocha.
Os moradores marcaram presença no galpão montado em frente à Feira do Produtor no Sol Nascente para o evento Câmara Mais Perto de Você, organizado pela Câmara Legislativa. Após uma votação, deputados distritais aprovaram a criação da região administrativa do Pôr do Sol e Sol Nascente. Já passou do tempo de ser cidade satélite. Pôr do Sol merece deixar de ser quintal da Ceilândia. O futuro administrador da nova região explica que segurança, educação e saúde são prioridade. As prioridades que foram tiradas aqui, como creche, a questão da educação, a questão da iluminação pública e meio ambiente, são projetos de muita importância para essa população aqui e será dado prioridade, como a questão da legalização. A região já foi conhecida como a maior favela da América Latina. A comunidade ainda sofre com a falta de estrutura. Maria Aparecida acredita que a nova região administrativa pode melhorar a vida de quem vive ali. Vai nos atender melhor, com certeza. Cláudio Humberto, até que ponto a criação de região administrativa, essa independência do Sol Nascente em relação à Ceilândia, pode realmente mudar a situação, o dia a dia da população? Olha, eu não sei, eu desconfio de qualquer medida que represente no aumento da estrutura do serviço público, né? Criar cargos, né, para deputado indicar, cargos políticos, etc. Eu não sei se isso resolve, eu tenho minhas dúvidas, seríssimas dúvidas, se isso de fato resolve os problemas da população. O Sol Nascente, por exemplo, tem problemas gravíssimos, históricos, é uma das maiores favelas do Brasil, né? E, portanto, precisa de intervenção do governo, dos governos todos, do governo federal e do governo do Distrito Federal, tem que fazer muito investimento ali, e isso não depende necessariamente da existência ou não de região administrativa. Tomara que dê certo, mas a gente vê certas figuras celebrando essa região administrativa que até Deus duvida. Para aprovar a medida provisória da liberdade econômica, que reduz a burocracia nas empresas, os deputados retiraram praticamente todas as mudanças previstas em leis trabalhistas. Assim, evitam questionamentos na Justiça. Mas ainda faltam os destaques que devem ser analisados hoje à tarde. Só aí o projeto segue para o Senado, onde tem que ser aprovado até o próximo dia 27. Para viabilizar a votação em plenário, o relator da medida provisória da liberdade econômica, deputado Jerônimo Gergen, precisou enxugar o texto. Dos 50 artigos originais, ficaram apenas 22. Quase todos propunham alterações na legislação trabalhista. A mudança foi feita também para evitar o risco de futuros questionamentos da lei no Supremo Tribunal Federal. Com os cortes, ficaram de fora alguns temas polêmicos. Outros foram modificados, como as novas regras autorizando o trabalho aos domingos e feriados. Na versão anterior, o empregado teria direito a apenas um domingo de folga a cada 7 semanas de trabalho. Agora, poderá descansar pelo menos em um domingo por mês. Foi cortado também o artigo que excluía das leis trabalhistas trabalhadores com remunerações acima de 30 salários mínimos. Esses casos seriam regidos pelo direito civil. O objetivo da MP é reduzir a burocracia e o poder de regulação do governo, além de garantir mais segurança jurídica para as empresas. Se ela não é a lei ideal, ela é um grande ganho para a sociedade de um país que tem um entrave burocrático terrível, muito pesado. Eu não sei como o empresário brasileiro, especialmente o micro e o pequeno, consegue sobreviver com essa regulação que o Estado lhes impõe. Com um ambiente menos burocrático, a ideia é destravar a atividade econômica e gerar mais emprego e renda. Por isso, a medida provisória traz uma série de regras consideradas importantes para impulsionar os negócios no país. O texto dispensa, por exemplo, a exigência de alvará prévio para pequenos comerciantes e prestadores de serviço. Cria carteira de trabalho digital. Define que documentos públicos digitais terão o mesmo valor que as versões originais impressas e também que as agências bancárias poderão abrir aos sábados. Os deputados aprovaram o texto principal da medida provisória. Os destaques ficaram para ser apreciados nesta quarta-feira. Na sequência, a MP seguirá para o Senado. O texto perde a validade no dia 27 de agosto. Isso quer dizer que os senadores terão 15 dias para analisar e votar a medida provisória da liberdade econômica.
Cláudio Humberto, a gente sabe que economia é um negócio muito complexo, não é uma varinha de condão, uma medida que vai chegar e plim, e fazer a economia aquecer de repente, mas essa medida provisória da liberdade econômica é um desses componentes para ajudar a recompor a economia? Faz parte digamos assim, dos ingredientes da receita, né, da receita do bolo, Isso. digamos, né? Mas assim, o projeto original era muito bom, era muito melhor do que isso que acabou sobrando aí de 22 em 50 e tantos artigos do projeto original. É um projeto bom, destrava algumas coisas interessantes. Você imagina que antes um alfaiate que quisesse abrir o negócio num quarto da sua casa, numa sala da sua casa, enfrentava uma burocracia, às vezes até intransponível, durante meses. Licença, aquele monte de coisa. Trabalhos assim, né, atividades comerciais de pequenos negócios que não ofereçam riscos à segurança das pessoas, podem ser abertos agora com facilidade, se for aprovado. Tem que esperar que vai ser aprovado, porque, mais uma vez, a Câmara dos Deputados, presidida por Rodrigo Maia, deixa para voltar e aprovar medidas provisórias em cima do laço, deixa somente 15 dias para o Senado Federal examinar, reexaminar, emendar ou não emendar em 2 turnos, votar em 2 turnos, e tudo isso em apenas 15 dias antes que caduque a medida provisória. Eu não sei se haverá tempo hábil para isso ou se os senadores vão fazer jogo duro. A seguir, umidade cai para 12% e acende um alerta em todo o Distrito Federal. É o que você vai ver logo depois do intervalo. Um acidente no Eixão, perto do Hospital Regional da Asa Norte, interditou parcialmente a pista na manhã desta quarta-feira. O acidente envolveu 5 carros. Uma criança de apenas 7 anos ficou presa às ferragens. O estado de saúde dela não foi divulgado. O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas enfrentou dificuldades para chegar ao local por causa da Marcha das Margaridas. Ainda não se sabe o motivo do acidente, mas o laudo com as causas deve sair em 30 dias. O Distrito Federal entrou em alerta laranja por causa da baixa umidade do ar. O índice chegou a 12% nesta semana. O alerta significa que aumenta consideravelmente a chance de incêndios florestais, o que levou à classificação dos trabalhos da Força Tarefa dos Bombeiros e da Secretaria do Meio Ambiente. Os incêndios florestais são os maiores inimigos da natureza nessa época do ano no DF. Com o tempo seco, as ocorrências só aumentam. Pensando nisso, o GDF e o Corpo de Bombeiros apostam em cursos de prevenção. Para a gente poder priorizar a nossa pronta resposta, né, da questão dos incêndios florestais. Então, a gente está capacitando os nossos profissionais, que são diversas instituições parceiras que compõem esse plano de prevenção e combate a incêndio florestal no DF, para que a gente tenha uma maior efetividade esse ano no combate aos incêndios florestais. A gente às vezes vai lidar com o combate em si, só que o dano já está estabelecido, né? A gente já fugiu o controle inicial, né? Então por isso que a prevenção é muito mais efetiva, é muito mais eficiente e o custo é muito menor, né, do que empregar nosso recurso humano e material nas ações de combate. O curso é uma ferramenta internacional que permite o uso de uma estrutura organizacional comum em casos de acidentes. Essa experiência que a gente tem no uso dessa ferramenta, a gente começou a trazer para outros órgãos também que a gente, geralmente no dia a dia, a gente consegue encontrar no combate, né? Então a gente conseguiu potencializar, vem conseguindo ano a ano e a tendência é que a gente consiga ampliar muito mais, né, o nosso recurso, né, no campo, né? Em maio, o GDF decretou situação de emergência ambiental. A medida vale até novembro e prevê a contratação emergencial de brigadistas. Também permite a compra de equipamento de proteção individual para as equipes. O curioso é que essa atenção redobrada acontece por causa do período estendido de chuvas que o DF teve nos últimos meses. A gente teve um ano atípico com muita chuva, então esse ano a gente está sofrendo com a questão do acúmulo de combustível nas nossas unidades de conservação, porque choveu muito, então a gente está com muito material para ser queimado esse ano. No ano passado, mais de 6.000 ocorrências de incêndios florestais foram registradas. Só nos 6 primeiros meses de 2019, esse número já chega a quase 3.000 casos. O alerta laranja significa que ainda há riscos moderados à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. A dica, então, é apostar na hidratação. Tem que beber muita água e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes. Já são 72 dias sem chuva aqui no Distrito Federal.
E olha que boa notícia, o Hospital da Criança passa a fazer transplante de medula óssea, se tornando a primeira unidade de saúde do DF a ter autorização para o procedimento. Juliana é mãe do pequeno Fabrício, de 5 anos. Desde janeiro, os dois levam uma rotina intensa aqui no Hospital da Criança. A cada 15 dias, uma semana de quimioterapia. Tudo isso em busca de um único objetivo, dar um fim aos tumores. Eles já me falaram que mesmo se ele hoje em dia for curado com químio, não tiver nem 1% de câncer, ele é obrigatório, o caso dele, pelo tipo de câncer que é, dele fazer transplante de medula óssea, porque a cura é muito temporária. O Fabrício tem neuroblastoma em estágio 4. A indicação para essa doença é o chamado transplante autólogo, quando a medula é coletada e transplantada no mesmo paciente. É importante, sim, porque todo serviço pediátrico de medula óssea, ele inicia exatamente sendo habilitado para esse tipo de transplante. Ele está indicado para algumas doenças, não são para todas. Graças a uma medida publicada no Diário Oficial da União, o menino vai poder passar pelo procedimento aqui na capital do país. O Ministério da Saúde autorizou o Hospital da Criança a realizar o transplante autólogo. Com isso, o Fabrício não precisará mais ser encaminhado para outros estados. No caso dele mesmo, a gente teria que ir para Curitiba. Aí, como aqui vai começar a fazer, vai ser ótimo para a gente fazer perto de casa. Em 3 anos, 96 crianças daqui mesmo, tratadas aqui, receberam indicação e foram transplantadas. Foram transplantadas em outros serviços, fora do Distrito Federal, mas é uma prova de que a demanda existe. Nos últimos 3 anos, o Hospital da Criança vem passando por reformas e treinamentos. Tudo para adaptar o novo centro pediátrico e começar a receber os pacientes. Eu acho que essa primeira habilitação é realmente o primeiro degrau nesse objetivo da gente poder oferecer um pouco mais de modalidade de terapia para as crianças que precisam. Novidade que renovou a esperança do pequeno Fabrício. Eu vou ficar bem algum dia, Deus me ajuda a ficar bem. Vai ajudar, Fabrício. Não esquece, hein? Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos e mostrar os problemas aí de onde você mora. É o WhatsApp do Band Cidade. Nosso número é esse que está aí na tela, ó, 999-769204. Band Cidade, primeira edição, fica por aqui. Vem chegando os campeões de audiência, Dani Pança, José Duílio e CJ, os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã, 12h30. Tchau.